Espaço mais plural de Foz do Iguaçu, Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, agora são 10 horas e 34 minutos, estamos no ar novamente aqui com o nosso 2 em 1, essa parceria, mais uma das grandes parcerias do H2 Foz com a Rádio Clube, para falar de política, para conversar a respeito das intenções dos candidatos por Foz do Iguaçu e região. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. O entrevistado de hoje é o candidato a deputado estadual Luiz do PT, do Partido dos Trabalhadores. Quem está comigo na bancada hoje, meu querido Alexandre Palmar, mais uma vez estamos combinando na cor branca, a cor da paz. Isso aí, moça. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, bom dia aos leitores do H2 Foz. Estamos aí combinando, mas não é combinado, né? Exatamente. É uma mera coincidência, é verdade. Moacir, fazendo um cálculo aqui da nossa série, da nossa jornada, né, de conversas dessa sabatina, essa maratona, odisseia de entrevistas, a gente já tá chegando a quase 30, viu? Já 30? Quem diria, né? Pois é. Lá no começo parecia tão distante, né? Quando a gente viu mais de 40 candidatos, a gente achou que iria conseguir, com certeza, mas que talvez tivesse alguns percalços, mas tá tudo indo muito bem. A gente já está cumprindo quase 30 entrevistas, em alguns casos não só candidatos a deputados estaduais e federais, como também ontem a gente recebeu o candidato a vice-governador Jorge Samek pelo PT, também já entrevistamos o Moro, já entrevistamos, enfim, uma gama e uma pluralidade muito grande. E hoje estamos com o Luiz do PT, candidato a deputado estadual, né, pelo Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo, candidato. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para o Portal H2 Foz, que é um portal muito lido na nossa cidade, e estar falando também para a Rádio Clube, que é uma rádio aí que todo mundo gosta, que todo mundo acompanha, eu mesmo acompanho e fico muito feliz de estar aqui. Maravilha. Nós que agradecemos aqui a sua vinda, a sua participação, e o que a gente sempre começa, Luiz, pedindo para que o candidato se apresente. Então, Uma pergunta meio que clássica. Quem é Luiz do PT? Bom, na verdade, eu sou Luiz Henrique Dias, eu sou daqui de Foz do Iguaçu, eu tenho 40 anos, nasci aqui na cidade, sou filho de barrageiros, de pessoas que vieram para cá para ajudar a construir a maior usina hidrelétrica em produção de energia do nosso planeta, e por aqui ficaram, como muitos que vieram para a construção da usina e também por aqui ficaram. Eu cresci lá na região da Vila A, né, até determinado ponto da minha vida, estudei no Colégio Ayrton Senna, Colégio Estadual Ayrton Senna, e depois meus pais se mudaram para o campus de Iguaçu, onde minha família mora hoje. Eu sou professor de formação, dei aula praticamente em todos os colégios particulares aqui de Foz do Iguaçu, e por um determinado período morei fora de Foz do Iguaçu trabalhando na política. Atuei na Câmara de Vereadores de Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado de São Paulo, é a oitava maior população do Brasil. Trabalhei também na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, onde ajudei a investigar desvios de recursos destinados à merenda escolar, na Comissão de Educação e na Comissão Especial da Merenda, a CPI da Merenda, que todo mundo já ouviu falar, e também trabalhei em Brasília, na Câmara dos Deputados, junto com os deputados do nosso partido do PT, do qual sou filiado desde a primeira eleição do Lula, de 2002, e em 2020 disputei as eleições aqui em Foz para prefeito, com um modelo de campanha de muitas propostas, muitas ideias, e com um programa de governo robusto, né? E agora disputa essa eleição para deputado estadual, para representar Foz do Iguaçu e levar os projetos que Foz precisa para a Assembleia Legislativa. Como você colocou, foi candidato agora recentemente, em 2020, a prefeito de Foz do Iguaçu e agora a deputado estadual. O que motivou a lançar a candidatura a deputado estadual? Bom, primeiro, eu já atuo na política, sempre em bastidores, há muitos anos. Eu já fui do Conselho Municipal de Cultura, do Conselho Estadual de Cultura, do Plano Municipal e Estadual do Livro, Leitura e Literatura. Já atuei, como eu falei aqui, em outras casas legislativas, sempre andei muito pelo Legislativo, e Foz do Iguaçu é a minha cidade. E eu vivo os problemas de Foz diariamente, seja no transporte público, que eu sou usuário, seja no sistema de saúde, que eu sou usuário do SUS, sempre fiz meus tratamentos no SUS, me curei de um câncer no SUS com dinheiro público, frequento a UPA, frequento a UBS, defendo a vacina. Então é muito difícil para quem vive Foz do Iguaçu no chão,
no dia a dia, sai do carro, anda pela cidade, vê a situação das calçadas, vê a situação do povo que está passando fome, vê a situação dos estudantes que vêm para cá e ficam sem serviços básicos, é muito difícil você ficar imparcial, não se sensibilizar com isso. Então, em 2020, decidi disputar a prefeitura da cidade. Fiz uma disputa, muito honrado pelo meu partido ter me dado essa oportunidade. Era uma condição eleitoral muito difícil, porque era muito polarizada, mas desde então a gente vem construindo essa candidatura a deputado estadual. E aí, se você me permite, Alexandre, eu quero dizer mais do que uma motivação. Eu sou uma pessoa que sempre gostou de legislativo. E ser deputado, para mim, é uma coisa que me chama muito a atenção pela possibilidade de defender a cidade fora da cidade. Então eu tenho dito que se eu me eleger deputado estadual, eu farei o mandato todo. Porque Foz do Iguaçu, além de tudo, perdeu os 2 últimos deputados para a prefeitura. O Reni Pereira, que era deputado, saiu no meio do mandato para disputar a prefeitura. Acabou ganhando. Nós perdemos o deputado. O Chico Brasileiro era deputado, se elegeu prefeito. Perdemos o deputado para outra cidade. Então Foz do Iguaçu tem que fazer o seguinte: é deputado? É deputado, faz o mandato todo. Então, desde já, eu já me comprometo em ser candidato a deputado, fazer o mandato todo, e aí para a prefeitura a gente vê o que vai apoiar depois. Mas assim, essa fome de poder, essa necessidade de estar sempre participando de eleição não faz parte de mim. Então o que me motiva é ajudar a cidade. Eu acho que como deputado a gente pode fazer isso. Muito bem, candidato. Uma pergunta que a gente faz a todos, porque, como disse o Palmar, já são 30 candidatos quase que a gente entrevista, é muita gente, e cada um tem sua ideia de defender Foz do Iguaçu na Assembleia. Claro. Tem algum projeto em especial que o senhor já tem como início, caso seja eleito? Temos na verdade 13 projetos que nós defendemos, até trouxe aqui uma cartilinha para deixar para vocês, que são nossas 13 propostas para Foz do Iguaçu. Como você me pediu eu vou elencar a que eu acho que é a mais urgente. Nós precisamos aqui em Foz do Iguaçu dos restaurantes populares. Os restaurantes populares são lugares onde as pessoas podem se alimentar a custo baixíssimo, se não até custo zero, se a pessoa não puder custear, se ela estiver no CAD único, por exemplo, para que nós possamos garantir para a nossa população segurança alimentar, para que a pessoa que não tem dinheiro, ela possa comer, porque comer, fazer a sua refeição, é o mínimo que o Estado precisa garantir para as pessoas. E nós aqui em Foz temos uma pandemia de fome, as pessoas estão passando fome. Então assim, você fica vendo, você vai nos bairros, as pessoas assim, precisamos de comida, cesta básica, isso inclusive favorece muito práticas que a gente não concorda, que é o assistencialismo sem ser uma função de Estado mesmo. O Estado tem que tomar frente. Então eu defendo hoje pelo menos 2 restaurantes populares em Foz do Iguaçu. Um na região do Bubas, para atender aquela população que é a maior ocupação do Paraná e que tem problemas sérios de alimentação, e também outro na região norte, pelo menos para atender a região de Cidade Nova, São Sebastião, Grande Lago e, é claro, os estudantes. Hoje a demanda dos estudantes de Foz é o restaurante universitário. Então se nós tivermos um restaurante popular, que isso eu discuti muito com as pessoas da universidade, gente, restaurante universitário é do portão para dentro, vamos fazer do portão para fora, para atender a população. E quando eu falo em segurança alimentar, eu falo assim, comer bem. Não é só comer, é comer bem. E aí quando você tem um restaurante, você também compra do agricultor local, você compra da agricultura familiar, você compra da agroecologia. Então essa é a minha, vou chamar assim, proposta, já que você pediu é uma delas. Mas nós temos várias, eu vou deixar aqui e convido as pessoas a acompanhar as nossas redes sociais para conhecer as outras propostas. Então, resumidamente, vamos elencar as outras. Quais são, candidato? Bom, vou para a minha segunda, o Hospital da Criança. Nós temos que ter em Foz do Iguaçu um hospital para atender a pediatria. Hoje, se você vai na UPA, e eu sou um frequentador da UPA, seja por mim, seja pela minha companheira, que às vezes fica doentinha, nós vamos lá para a UPA, seja pela minha sogra, pelos meus sobrinhos, a gente está sempre lá na UPA. A UPA, ela fica muito sobrecarregada também porque você tem as crianças lá. E a criança não vai sozinha, ela vai com o pai, vai com a mãe, às vezes vai com outro irmão que não tem com quem deixar. Então, o que acontece? Nós sobrecarregamos o atendimento na UPA, e, ao mesmo tempo, o atendimento fica ruim para todo mundo, porque está sobrecarregado, falta médico, etc. O exame é no outro lugar, tem que deslocar. Então, se a gente tiver um hospital da criança, a gente trouxer recursos para construir um hospital pediátrico que atenda, tem um ambulatório infantil, que tenha também até a UTI pediátrica, que é um problema aqui na nossa cidade, você, primeiro, atende melhor as crianças e, segundo, você desafoga a UPA. Foz do Iguaçu tem 2 UPAs que estão sobrecarregadas. Por quê? Porque a demanda vai toda para lá. E nós sabemos os problemas que tem o hospital municipal, problemas gravíssimos, que a gente pode discutir, talvez, quando a gente estiver falando
de gestão da cidade, né? Mas no nosso projeto é ter um hospital da criança para desafogar. E quem pode fazer isso? O governo federal e o governo estadual. Eu sou o único candidato do PT aqui em Foz do Iguaçu a deputado estadual. E sou o candidato do Lula na cidade. E nós abrimos já a interlocução com o PT nacional para que no governo do Lula, e o Lula vai ganhar essas eleições, a gente possa buscar, colocar o projeto do hospital aqui embaixo do braço e ir em Curitiba, em Brasília, falar, olha presidente, olha governador, nós precisamos desse hospital para atender melhor as nossas crianças. Esse seria o nosso segundo projeto. E o terceiro projeto, se você me permite trazer aqui, nós precisamos construir em Foz do Iguaçu um teatro municipal. E quando eu falo em teatro municipal, não estou falando só do prédio. O prédio é simbólico. Eu estou falando de uma fundação teatro municipal que tenha, claro, um prédio maior, que a gente possa receber shows, possa receber dança, possa receber ópera, tudo, mas que nós tenhamos essa fundação com braços nos bairros. Para que nos bairros nós tenhamos a possibilidade do menino estudar violão, do menino fazer balé, da menina aprender musicalização, fazer teatro, como eu mesmo fiz no Teatro Barracão quando eu tinha 14 anos, e devo muito mesmo, né? Inclusive hoje faço mestrado sobre Teatro Barracão, sobre a história do Beto Virgínio, que é inclusive pai, né, da Valentina, que é uma das nossas candidatas a federal. Então, assim, você poder ter uma fundação teatro municipal que descentralize a cultura na cidade é muito importante. Hoje, Foz do Iguaçu, você fala em cultura, é tudo na Praça da Paz. Ah, a Praça da Paz vai ter show, vai ter Natal, vai ter isso, vai ter até Fartal, vai ter lá. Mas aí eu pergunto, tem transporte público pro povo chegar lá? Não tem. Transporte público é uma porcaria. Sempre foi. Então, assim, pelo fato do transporte público ser muito ruim, as pessoas não conseguem chegar. Ela nem vem, desanima, o ônibus não vai passar. Né? Então nós precisamos garantir que as pessoas tenham acesso. E a melhor forma de ter acesso é você permitir que também nos bairros você tenha a valorização das manifestações, das batalhas de rima, do maracatu, do pessoal que faz teatro nos bairros. Eu acho que é isso. Acho que a gente precisa criar essa cidade, fazer essa cidade ser boa pra gente que vive aqui. E aí por isso que a gente defende comida, saúde e, obviamente, um pouco de cultura, né? Que ninguém é de ferro. Luiz, você citou justamente esses 3 pontos, né? Restaurante popular, hospital pediátrico e o teatro municipal. Sem, como bandeiras, né? Dá para enumerar não as outras todas, mas assim, quais as outras principais que você pretende apresentar como ações e projetos? Claro, o programa de geração de emprego. Foz do Iguaçu hoje forma muitos jovens. Então eu, quando tinha 17 anos, eu saí de Foz do Iguaçu para estudar na Universidade Federal do Paraná, porque lá nós não tínhamos universidade federal aqui. Então, muitos jovens da minha geração ou ficaram aí trabalhando com o que dava para fazer, ou tiveram a oportunidade de estudar fora. Eu embarquei num ônibus, meu pai me deu lá uma graninha, que era tudo que ele podia, e falou, vai, e eu fui estudar lá em Curitiba. Hoje os jovens não precisam mais fazer isso, porque eles podem ficar aqui em Foz do Iguaçu para estudar arquitetura, antropologia, história, ciência política, cinema, medicina, aqui na Unila. E também podem estudar na UniOeste, que teve uma gama de cursos ampliados depois que o presidente Lula criou o PTI e levou os cursos de engenharia, ciência da computação e matemática da UniOeste lá para dentro do PTI. Mas hoje o jovem se forma aqui e ele precisa ir embora. Se eu fui embora com 17 anos, ele tem que ir embora com 23, porque ele se forma e não tem emprego na cidade. Então nós precisamos criar formas de empregabilidade para que a gente não formar o jovem e perder ele para Cascavel, perder ele para Chapecó, perder ele para Joinville. Você imagina essas cidades, olha para essas cidades, o que elas têm de mais interessante que Foz? Nada. E por que os jovens vão para lá? Porque tem emprego. Então nós precisamos gerar emprego aqui. E nós precisamos também gerar estágio. Hoje, nós temos 2 faculdades de medicina veterinária na cidade, que são privadas, que os jovens não têm onde fazer estágio. Não tem onde fazer estágio. A gente defende também o Hospital Municipal Veterinário. Aí fala assim, é para ficar cuidando de cachorrinho? Cuidando de cachorrinho, dando estágio pro jovem. Dando residência médica. Hoje, mesmo que o jovem consiga se formar em medicina veterinária aqui, ele tem que ir lá para Jaraguá do Sul para fazer uma especialização. Sendo que nós poderíamos formar os nossos especialistas aqui para atender as demandas da cidade. E Foz do Iguaçu, falar em proteção animal não é falar só de pet. Eu adoro pet. Onde você vê, eu tô com um cachorro. Mas assim, aqui nós somos uma cidade endêmica da leishmaniose. Aqui nós temos uma fauna gigantesca. E nós precisamos ter técnicos bem capacitados, bem formados aqui, para atender demandas que surgem sempre. Por exemplo, a questão do Bosque dos Macacos. Todo mundo falou, deu opinião. Eu não ouvi os veterinários, zootecnistas estando à frente desse processo. Claro que eles falam, eles dão opinião, mas nós precisamos falar, não, nós temos um grupo de veterinários, nós temos um grupo de zootecnistas, nós temos o Hospital Municipal Veterinário que tem os seus especialistas ali para atender esse tipo de demanda.
né? Então nós precisamos aqui em Foz mudar muita coisa. E o nosso projeto é esse, é ajudar a mudar. Como deputado, eu não sou candidato a prefeito, eu não vou sair fazendo, mas eu vou fazer, primeiro, pressionar e segundo, topou? Vamos lá, vamos atrás de dinheiro. Aí nós vamos atrás do recurso. Certo. Luiz, a gente organiza a nossa entrevista aqui no campo da apresentação pessoal, da biografia, das propostas, mas também de conjuntura política, conjuntura partidária e vida pública. Ótimo. Então, dando continuidade aqui, a questão de Foz do Iguaçu e as suas representações na Assembleia lá em Curitiba. Foz do Iguaçu já chegou a ter 3 deputados estaduais. Sim. Né? Atualmente tem só 1. Como é que você analisa esse tabuleiro, essa disputa, principalmente considerando que você está disputando com figuras conhecidas aqui da cidade, nesse campo das candidaturas a deputado estadual? Bom, primeiro, Alexandre, eu quero dizer para vocês que eu ouvi, um pouco antes de ser candidato, eu tive com algumas figuras que já ganharam eleições, e vou citar aqui especialmente o deputado Alencar Santana, que é um deputado federal de São Paulo, que tenta a reeleição e é um cara que nunca perdeu a eleição. Foi candidato a vereador com 22 anos, se reelegeu, foi deputado estadual muito bem votado, coisa e tal. Eu sentei para tomar um café com ele e falei, Alencar, tô pensando em ser candidato a deputado, dá a tua dica. Ele falou, cara, olha para frente e segue teu rumo, esquece os outros. Nada na tua raia, igual nadador, abaixa a cabeça e vai na tua raia, os outros que lutem. Então assim, o tabuleiro para mim é muito assim, eles que lutem. Eu tô falando para minha base, eu tô falando com as minhas propostas e as pessoas vão aderindo à medida que elas vão se sensibilizando com a necessidade da cidade ter representações que dialoguem com a cidade, que não sejam projetos de poder, que não sejam projetos individuais ou familiares de poder. Então nós estamos correndo nessa perspectiva, Alexandre. Porém, é preciso que Foz do Iguaçu tenha um voto estratégico. Eu sempre digo assim, a pessoa, a gente precisa de apresentação. Eu falo, pois é, Foz do Iguaçu pode eleger um que é alinhado com o Ratinho, outro que é alinhado com o Bolsonaro, outro que é alinhado com o Lula, outro que é alinhado com o Requião, porque aí todo mundo quem ganhar a eleição, a cidade leva. Porque o deputado, a gente faz jogo ideológico porque a gente está numa disputa nacional. Mas aqui, é todo mundo na correria da cidade. Todo mundo tem que resolver os problemas. Os viadutos que faltam no 277, eles não são do PT, nem do Bolsonaro, nem de ninguém. Eles são da cidade, eles vão ficar. Governos passam, governos mudam. Então eu acho que Foz do Iguaçu precisa fazer um voto estratégico. Eu tenho sempre dito para as pessoas, o Lula tem grandes e grandes chances de ganhar essa eleição. E se ele ganhar as eleições, vai ter deputado de todas as cidades. Federal, estadual, é preciso que ele tenha, que nós tenhamos aqui em Foz do Iguaçu, alguém que erga a mão e fala, Lula, e ele ouça. Alguém que dialogue com o partido nacionalmente, que dialogue. Eu trabalhei em Brasília, muitas pessoas que eu trabalhei junto, o ministro Alexandre Padilha, que hoje é deputado, outros ministros, ex-ministros que hoje são deputados, podem ir para o ministério do Lula. E a gente, assim, que eu tenho o WhatsApp, que eu converso, que a gente tá nos grupinhos ali. Então, assim, a gente faz... Então, o voto em mim hoje, aqui para Foz, é um voto estratégico. Não é voto do PT, nem voto do Luiz. É o voto do cara que vai falar com o Lula. Certo, Luiz, essa é a segunda vez que você concorre a um cargo eletivo, né? Em 2020 você concorreu a prefeito, como você disse, e na época você obteve quase 2.900 votos, ficando na 6ª colocação numa disputa com 9 candidatos a prefeito de Foz. Qual análise você faz daquela votação? Bom, naquela época era muito difícil, a gente quase apanhava na rua por ser do PT, né? Naquela época era muito difícil. Hoje a conjuntura mudou completamente. 2018, então, é pior ainda. Se eu tivesse sido candidato em 2018, não teve eleição para prefeito, mas se tivesse, a gente ficaria em último com certeza. Por quê? Porque existiu uma narrativa contra o PT que pegou na cidade. Foz do Iguaçu, em 2018, foi uma cidade carimbada com o bolsonarismo. Ok, eu sou um cara democrático, né? Eu defendo que as pessoas tenham o direito à sua escolha. Não acho que todo mundo que votou do Bolsonaro é maluco, é bolsonarista, etc. Não, eu acho que teve gente que votou pela pauta econômica. O cara vinha, prometia que ia fazer isso, prometia que ia fazer aquilo, uma pessoa votou, tá certo? Da mesma forma que tem gente que... Hoje o Lula vai ganhar a eleição com o voto de muita gente que votou no Bolsonaro. Então, assim, a gente da esquerda tem a mania de carimbar as pessoas como doidas, como fascistas, coisa e tal. Tem esses aí, mas nós precisamos entender que a população naquele momento estava dentro de uma narrativa e dentro de uma perspectiva de que o Bolsonaro pudesse mudar a economia do país e pudesse mudar os rumos do país, que não foi o que aconteceu. A população então percebeu. Hoje a situação é completamente diferente. Eu ando pelas ruas, as pessoas pegam o nosso material, conversam com a gente e quando a pessoa não quer falar com a gente,
ela fez... É muito emblemático. Em Três Lagoas, um senhor falou, o senhor me desculpa, mas eu sou Bolsonaro. E me devolveu o papel. Falou, não desperdiça teu papel. Ou seja, há 4 anos, há 2 anos, os caras me tacavam o papel na cara. Então, assim, eu percebo que aquela eleição estava muito diferente. Além disso, aquela eleição foi muito polarizada. Rolou o voto útil. Rolou, assim, o cara que gosta do Ciro, mas vai ter que votar no Lula para segurar o Bolsonaro. Tava desse jeito. Então, assim, tinha o cara que gostava do Luiz e teve que votar no Paulo para segurar o Chico ou o Chico para segurar no Paulo. Então, assim, o nosso resultado eleitoral, ele cientificamente ficou marcado por essa disputa polarizada, que é o que vai acontecer. Pode ter certeza que algumas pessoas que vão votar no Lula, por exemplo, queriam votar na Simone Tebet, queriam votar no Ciro Gomes, mas aí ele vai aonde ele acha mais estratégico, né? Certo. Ainda falando sobre a eleição de 2020, e aí falando um pouco da vida pública, Luiz, você mesmo se apresentou como gestor, como ocupante de vários cargos públicos. Logo após a eleição de outubro de 2020, né, em janeiro de 2021, você foi nomeado diretor de administração da Câmara Municipal. Sim. Até coloquei na minha biografia ali. Justamente. Numa mesa diretora presidida pelo Ney Patrício, que é do PSD, que é o mesmo partido do prefeito Chico Brasileiro, que foi seu adversário na eleição municipal. Sim. Você não pertencia ao grupo do PSD e foi nomeado a um cargo de confiança pelo Ney Patrício. Como é que você explica essa nomeação para o eleitor? Sim, a Câmara Municipal, o TCE, ele pede para que a nomeação em determinados cargos sejam nomeações técnicas. Automaticamente, eu já tinha participado de atuação na Câmara Municipal de Guarulhos, na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados. A diretoria de administração é uma diretoria que nem é política, ela nem fica na Câmara, ela fica lá no anexo, que é o outro prédio, e cuida basicamente da limpeza, dos vigias, do RH, do protocolo e do CPD, que é o Centro de Processamento de Dados. Automaticamente, a possibilidade de exercer um cargo técnico veio, eu trabalho com isso, eu falei, é trabalho, é emprego. Então foi uma proposta. Muita gente falou assim, mas foi uma troca política. Eu nunca entendi a troca política. Por quê? Porque eu fui candidato disputando contra o prefeito, não fiz uma campanha de ataque a ele nem ao outro, porque a minha campanha sempre foi uma campanha de propostas, e a prova disso, de que foi um convite técnico, que não foi recebido só pela mesa direita, ali foi uma conversa entre alguns vereadores e tudo mais, falaram assim, vai lá e faz esse serviço, porque a gente não tem quem faça, não há um consenso. Porque se você falar com os vereadores, você vai ver que é meio consenso meu nome. Os caras podem falar, o Luiz não é do meu partido, mas eu gosto dele. Pode falar com qualquer vereador, eu vou ficar citando nome aqui porque não é... Mas se qualquer vereador ali, os caras falam, o Luiz é um cara tranquilo, é um cara técnico, é um cara que já tem experiência, que já atuou. E a maior prova disso foi que eu deixei o cargo, a pedido meu, não fui exonerado pelo presidente da Câmara, eu deixei o cargo justamente para concorrer como deputado estadual contra a mulher do prefeito. Então assim, veja, se o elo se ligasse, se aquele elo, tipo, o Luiz aqui ganhou, o pessoal fala, ganhou o cargo do Chico, né? Quando na verdade o Chico é prefeito, né? Se o elo se ligasse, o que eu ia fazer agora? Eu ia fazer campanha pra Rosa, ficar lá na Câmara, fazendo meu corre e abanando bandeirinha pra Rosa. Não faço isso. Eu disputo a eleição, inclusive, basicamente dentro de um nicho muito próximo eleitoral. Eu acho que não. Eles dizem isso, mas eu acho que não. Então, assim, não vejo problema, até coloquei na minha biografia, acho ótimo, foi uma experiência, ajudei a mudar alguns processos dentro da Câmara, teve coisas que eu não pude fazer, porque eu tive que sair para ser candidato, mas encaminhei outras. E eu quero lembrar também, Alexandre, que quando eu aceitei ir para a Câmara, eu estava empregado. Muita gente fala, ganhei um emprego. Eu dava aula no semeador, praticamente com o mesmo salário, fazendo aquilo que eu também gosto de fazer, que é dar aula. E aí eu tive que fazer uma escolha, eu falei, olha, entre a oportunidade de ajudar a minha cidade, porque assim, eu perdi a eleição, que eu queria ajudar a cidade. De repente veio uma oportunidade de você ajudar em algum ponto da cidade. Falei, tudo bem, aceito. Pedi demissão no colégio que eu tava, fui lá, fui pra Câmara. Atuei, saí, me tornei candidato para disputar justamente contra a esposa do... Contra não, porque eu não disputo contra ela, mas assim, para disputar a mesma eleição, pro mesmo cargo que a esposa do prefeito, que mostra, né, que essa relação que muita gente tenta ligar, ela é muito mais uma literação do que qualquer coisa. Muito bem, candidato. Falando um pouco de política nacional, Lula, claro, é o candidato a presidente pelo Partido dos Trabalhadores, né? Todo mundo sabe, todo mundo está vendo o que está acontecendo no país em termos de pesquisa e tal. Mas por que o Lula novamente? O PT não teria uma outra candidatura? Porque na verdade a gente trabalha com pesquisa, né? Se a pesquisa dissesse que eu que ia ganhar a eleição, era eu, não era o Lula. Se a pesquisa dissesse que era o Haddad que ia ganhar a eleição, seria o Haddad. Porque hoje não é questão de ser o Lula, a questão é vencer o Bolsonaro, é isso que a gente acredita.
Então, numa perspectiva de qual é o nome que pode vencer o Bolsonaro, esse nome era o presidente Lula. O presidente Lula, há 2 anos, você botava ele na pesquisa e ele ganhava a eleição. Então, assim, dentro de uma perspectiva que nós precisamos reestabelecer o processo democrático, para depois... Você acha que um cara de 77, 78 anos, que nem o Lula, depois de ter sido presidente 2 vezes, ter sido o cara puxado 500 dias de cana, você acha que ele gostaria, né, novamente, de ter que enfrentar, viajar ao Brasil? O cara queria descansar. Mas ele, estadista como percebeu a importância de fazer com que o Brasil possa avançar e possa recuperar o seu processo democrático. O Bolsonaro, ele ganhou uma eleição democraticamente, apesar que ele atenta contra as urnas eletrônicas diariamente, o que é uma bizarrice, porque ele é um cara que ele é rato de eleição, vive ganhando eleição, e desde que ele ganhou a eleição, ele flerta com um regime que não é democrático. Antes ele não flertava, antes ele falava, depois ele que o Estado meio que coloca um limite ali, ele flerta. Então, assim, se esse homem ganha novamente a eleição, ele vai se achar dono do Brasil. Então nós precisamos restabelecer o pacto democrático. Você acha? Eu comecei essa entrevista dizendo que eu trabalhei na CPI da merenda. Você acha que é fácil para nós saber que o vice é o Alckmin? Essa é a minha próxima pergunta. Mas, então eu já vou dizer sobre isso. O Alckmin. Não é contraditório? Não, veja, mas a contradição... Até pelo histórico não, mas é que eu não dos tucanos... Nós não estamos disputando a eleição para fazer 30%. Porque assim, num cenário democrático, aqui no Paraná, a gente faz chapa própria. Eu fiz chapa própria aqui para prefeito junto com o Marcelo Arruda. No cenário democrático, o PT pode fazer... Só que agora nós estamos criando uma frente mais ampla, que não é para o Lula ganhar a eleição, é para derrotar o Bolsonaro. Então, para derrotar o Bolsonaro, a gente não pode se fechar nos nossos setores. É claro que a petezada ficou doida. Eu também, a hora que vi o Alckmin lá, me deu até um treco. Mas assim, a gente percebeu... Mas não teria um outro nome da esquerda, por exemplo? Mas o nome da esquerda não agrega setores do centro. Você tem hoje 30% da população... Mas justo um adversário tão ferrenho quanto o Mas um Alckmin adversário que topou nosso programa, as pessoas evoluem. Se ele tivesse lá no PSDB com o mesmo discurso que ele sempre teve, a gente não aceitaria ele e ele também não aceitaria a gente. Só que ele faz um gesto, ele veio para o PSB, ele foi lá e conheceu o nosso programa de governo. Ele reconheceu a importância do governo Lula também para os governos que ele teve em São Paulo, que teve em determinadas áreas avanço, em determinadas áreas retrocesso. Faço uma crítica à segurança pública e outras áreas, a educação, por exemplo. Então, assim, o Alckmin, ele não veio até nós, ou conosco, com a pauta histórica dele. Ele veio até nós entendendo um programa, entendendo um pacto democrático. Depois da eleição, você pode ter certeza que a gente vai rediscutir, mas a saudade de quando a gente podia disputar a eleição contra o Alckmin. Só que hoje não dá. Hoje o campo... Hoje é um soldado aliado a vocês. E nós aliados a ele, porque assim, nós não abandonamos o companheiro. Se ele veio com a gente abraça ele vai com a gente também. Tá certo, candidato. E Roberto Requião? O Requião foi o governador extraordinário para o país, para o estado. Ele criou programas de geração de renda e programas de valorização da pequena e média empresa no Paraná que nunca mais foram superados. Eu tenho muito respeito pelo Requião. E além disso, foi um prazer para mim. Eu fui no dia que o Requião se filiou, foi um prazer ver o Requião lá, porque o Requião era do MDB e ele foi o cara que mais defendeu, até mais que nós do PT, o mandato da presidenta Dilma, que foi retirado de forma ilegal. De forma ilegal. Aquele processo foi um processo fajuto. A Dilma, se tem uma pessoa que é uma pessoa correta nesse país, é a presidenta Dilma. E o Roberto Requião sempre esteve do lado certo da história. Do lado coerente da história. E essa coerência eu trouxe pro PT. Eu não sei por que ele não veio pro PT antes. Né? E eu respeito muito o Requião. Ele tem o jeitão dele, a gente sabe. Mas ele é um cara que tem resultado. E acho que a gente precisa sempre prezar por resultado. Ele é um cara que tem resultado como governador. Luiz, sua candidatura integra a Federação Brasil da Esperança, formada pelo PT, PCdoB e PV, que juntos lançaram 55 candidatos a deputado estadual. Quantos deputados estaduais a federação pretende eleger no Paraná? E já emendando 2 perguntas em uma, porque o tempo aqui está finalizando. Quais são as suas chances de se eleger? E se você já fez aquela conta de quantos votos precisa para se eleger, qual que é a régua aí? Tá bom. Primeiro que a nossa federação pretende fazer de 8 a 10 cadeiras. Nós temos hoje 5 deputados estaduais, os quais 4 concorrem à reeleição. Isso quer dizer que tem 6 cadeiras em aberto. Eu chamo a imprensa e as pessoas que estão nos ouvindo para fazer conta
e colocar os nomes dos que podem se eleger. Eles vão perceber que nós temos chance de ganhar as eleições. A minha chapa é a chapa que tem maiores chances de eleger com menos votos. Então Foz do Iguaçu tem a oportunidade de eleger um deputado, garantir a eleição de um deputado progressista com menos votos. A gente calculou que a partir de 18 mil votos a gente pode entrar. Aí muita gente fala, mas é pouco. O Reni entrou com 14 mil. Claro que era uma conjuntura que tinha um ratinho de puxador, mas era um só. Hoje nós temos o Requião Filho, nós temos o Arius Chiorato, nós temos outros puxadores, o Renato, a própria Ana Júlia. Então nós temos puxadores. Então a perspectiva é que o PT a federação faça de 8 a 10, dos quais a gente espera 8 ou 9 do PT. Se você pega qualquer lista interna do PT, eu fico ali na casa do 7º, da expectativa. E qual a régua de votos? Não porque eu acho que eu sou bambam, é porque a densidade eleitoral em torno de mim me permite conseguir, a partir de 18 mil votos, que é o que eu consigo para me eleger. Vamos falar de dobradinhas, candidato, aqui na região ou Foz do Iguaçu, com quem está dobrando para federal? 2 dobradas, uma dobrada local com a Valentina, que é a nossa candidata da cidade, foi nossa candidata vereadora mais votada nas eleições de 2020, e estadualmente com a Gleice Hoffmann, que é minha amiga, e é uma dobrada que a gente vem construindo aí há 2 anos. Vamos falar agora também de patrimônio, a gente sempre pergunta isso, alguns candidatos falam, né? O senhor não declarou patrimônio para a Justiça Eleitoral, por quê? Porque eu não tenho. A gente declara que tem. A sua candidatura... Eu moro de aluguel. Tá certo. A sua candidatura até o momento recebeu 12 eu venho a pé, eu vim caminhando aqui. Recebeu R$ 12.856 do fundo eleitoral. Como é que vai ser gasto esse dinheiro? 16 mil porque entrou mais 4, mas não aparece ainda. Vai aparecer amanhã. A gente está gastando com material impresso e basicamente comunicação. Algumas outras fontes de arrecadação? Não, nenhuma fonte. Nenhuma fonte. Na verdade, assim, até agora não apareceu doação. Eu espero que nos últimos dias agora apareçam os famigerados aí doando uns trocadinhos pra gente conseguir dar um gás aí, comprar umas bandeiras pra reta final. Mas eu venho fazendo um trabalho de 2 anos. E isso dá um recall muito bom. Luiz, chegamos à nossa reta final aqui. 1 minuto para as considerações finais. Bom, eu quero primeiro agradecer aqui o H2 Foz e a Rádio Clube por me darem essa oportunidade de falar para a cidade e responder perguntas que são valiosas para mim. Todas as perguntas são importantes. Eu quero dizer que Foz do Iguaçu tem a oportunidade de eleger um deputado que dialogue com o presidente Lula e que possa realmente fazer as correrias da cidade, que possa realmente ajudar a cidade. Um deputado que usa o sistema de transporte, que usa o sistema de saúde, que usa o sistema educacional e que defende basicamente a recuperação do poder econômico das pessoas. As pessoas têm o direito de comer, elas têm o direito de comprar um celular, comprar uma roupa, elas têm o direito de trabalhar e de ter renda e de ter uma cidade melhor. E eu quero terminar dizendo que Foz do Iguaçu é minha cidade, eu sou um candidato de Foz do Iguaçu, o meu slogan é vamos juntos por Foz, porque o meu papel é defender Foz do Iguaçu, não quero nem saber de defender Cascavel, defender outras cidades. Nosso trabalho é defender Foz do Iguaçu acima de tudo. Acompanhe as nossas redes sociais e, se puderem, se sentirem à vontade, se sensibilizarem, meu número é 13277. 13 do Lula e 277 da nossa BR, 277, que precisa de tantos viadutos e tantas obras. Obrigado. Certo, Luiz. Mais uma vez, obrigado aqui pela participação, pelas informações e desejamos boa sorte na caminhada. Obrigado. Sucesso, candidato, na sua caminhada. Hoje conversamos com Luiz Henrique Dias, o Luiz do PT. Tem 40 anos, nascido em Foz do Iguaçu, professor e gestor público, professor em diversos colégios, conselheiro municipal e estadual de cultura, gestor de projetos da Prefeitura de Guarulhos e atuou em mandatos do PT na Assembleia de São Paulo e na Câmara dos Deputados em Brasília. Também foi diretor de administração da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, atualmente candidato a deputado estadual pelo PT e mestrando de História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. A gente fecha mais um 2 em 1, agradecendo a audiência de todos vocês. Amanhã, quinta-feira, pastor Walter Miranda, candidato a deputado federal pelo PROS, vai ser o nosso entrevistado.